Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje estamos aqui para falar sobre mais uma mulher da Bíblia, aprender mais uma lição através da história de uma mulher da Bíblia que nos inspira e também que nos ajuda a ver como viver de forma correta, aprendendo também com os erros, com as falhas que ela cometeu. E hoje nós vamos estar a falar sobre Rebeca. Eu vou ler aqui em Gênesis 24, vou ler aqui apenas alguns versículos, a partir do versículo 15 de Gênesis 24, que diz o seguinte: E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Amém. Então aqui nós vemos o servo de Abraão, Eliezer. Ele foi em busca de uma noiva para Isaac, segundo a ordem do seu servo Abraão, para que ele encontrasse uma esposa para Isaac, mas tinha que vir da linhagem da sua mãe. Então o servo de Abraão ele orou a Deus na busca de encontrar aquela que seria a esposa para Isaac. E aqui nós temos as primeiras informações sobre Rebeca. Ao longo de Gênesis encontramos várias passagens que falam sobre Rebeca, a sua experiência de vida, como ela era, mas não com muitos detalhes. E o que é que nós podemos ver aqui do primeiro encontro, da primeira vez que Rebeca é mencionada aqui na Bíblia? Nós podemos ver que ela era uma jovem obediente e temente a Deus, porque ela estava no seu serviço diário, no seu trabalho, e ali perante um desconhecido que lhe pediu ajuda, que lhe pediu água para beber, ela foi e serviu de forma humilde e de forma carinhosa. Ela deu água, deu-lhe a si água e deu-lhe aos seus camelos. Vemos também que ela era uma jovem respeitadora, pois ali estava alguém mais velho do que ela e ela decidiu servir essa pessoa. Então, respeitadora e obediente. Ela era uma jovem generosa e bondosa. A Bíblia não nos descreve Rebeca desta forma, com estas palavras, mas através das suas ações. Nós podemos ver que ela era generosa, era bondosa, preocupava-se com o seu próximo. E ela era também temente a Deus. Mais para a frente, nesta passagem, Eliezer vai à casa do seu pai e vai-lhe explicar então que ele estava naquela viagem para encontrar uma noiva para o filho do seu servo. E então toda a família fica a saber do objetivo de Eliezer e perguntam então depois a Rebeca se ela queria ir com aquele homem. E ela disse que sim, ela foi obediente, ela disse que sim, que iria para ser a noiva do filho do servo de Eliezer, de Isaac. Então ela era temente a Deus, era respeitadora e era obediente à família, pois a sua família teve uma recompensa pela sua entrega ao se tornar noiva de Isaac também. Depois, à medida que a vida de Rebeca vai avançando, ou a história de amor dela é uma história de amor, daquele amor à primeira vista, em quando ela pela primeira vez vislumbra Isaac, quando está a chegar perto da propriedade da família de Abraão. E ela pergunta quem é aquele jovem que ali está, e então o servo explica que é Isaac, o seu futuro marido, e ela então
ela apaixonou-se, foi uma paixão à primeira vista e a partir daquele momento começou-se a escrever uma história de amor muito linda, que vai durar toda a vida. Então, os anos foram passando e Rebeca, esta jovem bondosa, generosa, amorosa, ela vai sofrendo com a sua experiência de vida, embora ela tivesse um esposo que a amasse. Nós vamos encontrar Rebeca um pouco mais à frente como uma mulher um pouco entristecida, porque a palavra do Senhor vai dizer mais à frente, vai dizer no capítulo 25, a partir do versículo 19 em diante, no versículo 21 diz: E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que durante 20 anos Isaque orou por Rebeca porque ela era estéril. E naquela altura, na cultura hebraica, e naquela altura, uma mulher estéril significava para os hebreus, significava que aquela mulher poderia estar sob uma maldição da parte de Deus. Então, Rebeca, ela não tinha uma vida fácil, embora ela fosse jovem, embora tivesse um marido que a amasse, mas ela ali tinha algo na vida dela que aos olhos das outras pessoas amaldiçoava a sua vida. Ainda assim, ela tinha um esposo que a amava e ele orava por ela. E Deus ouviu a sua oração e Rebeca engravidou. E vemos então que depois de Rebeca ter conseguido que o seu sonho se realizasse, que então ela entra numa outra fase da sua vida. Essa fase não é descrita em detalhe na palavra do Senhor, mas nós depois vamos encontrar a Rebeca um pouco mais à frente na sua vida, quando ela permanecia casada com Isaque e já tinha 2 filhos adultos, Esaú, o seu primogênito, e Jacó, seu filho mais novo. E aqui nós vamos então detectar, é visível, a divisão que havia entre a esposa e o esposo, entre Rebeca e Isaque, pois a palavra do Senhor vai nos descrever que Isaque ele amava mais o seu filho Esaú e que Rebeca amava mais o seu filho Jacó. E já aqui é um sinal de que o casamento deles talvez não estivesse tão bem, ou pelo menos cada um deles não estivesse muito bem a nível emocional, pois havia aqui um favoritismo que não deveria existir. Não é esse o plano do Senhor. E o que é que nós vemos aqui em relação a Raquel? Ao longo dos anos, ela no início era uma jovem, carinhosa, generosa, temente ao Senhor, obediente à sua família. Ela passou aqueles anos todos em que passou por vergonha, por humilhação, com certeza muita tristeza. Não sabemos se terá havido talvez sentimentos de rancor no seu coração, de angústia, de amargura. Foram 20 anos, foi muito tempo a sofrer represálias por causa da sua infertilidade. Então aqui nós deparamos com uma Rebeca que já não era aquela esposa obediente, já não era aquela esposa submissa, como o Senhor nos instrui a ser, pois ao saber que o seu esposo queria abençoar o seu filho primogênito, Esaú, ela então decide elaborar um plano para que o seu filho favorito, Jacó, recebesse todas aquelas bênçãos em vez de Esaú. Então aqui nós vemos que é algo que não está bem na vida de Rebeca. Depois, para além disso, a questão de amar mais um filho do que o outro. Então mostra cá que há algum tipo de desequilíbrio. Então nós podemos aprender aqui que Rebeca, ela talvez tenha permitido que a tristeza, o rancor, a amargura, que eles viessem encontrar lugar no seu coração. E em vez de os mandar embora, ela reteve aqueles sentimentos negativos e aqueles sentimentos negativos transformaram-na noutra Raquel, que antes não se conhecia. É aquilo que nós aprendemos através da vida de Raquel, muitas lições e, claro, não se esgotariam todas naquilo
que é falado aqui neste vídeo, nós podemos aprender algumas lições. A primeira, por exemplo, será dedicar a nossa juventude ao Senhor, sermos tementes ao Senhor, sermos obedientes à Sua palavra, ouvirmos aquilo que a nossa família tem para dizer sobre a nossa vida também. É a primeira lição que nós aprendemos com a jovem Raquel. Depois, com a adulta Raquel, aquela Raquel que passava por humilhações, por vergonha, por causa da sua condição de infertilidade, nós aprendemos que nós devemos perseverar. Raquel, ela foi abençoada com um esposo que a amava e que durante 20 anos sempre orou, sempre intercedeu por ela, e com certeza isso a sustentou ao longo da sua caminhada, e ela perseverou até alcançar o sonho de Deus para a sua vida. E outra lição que nós podemos também aprender com a Raquel mais velha, na terceira fase da sua vida, é que realmente nós não podemos permitir que os sentimentos negativos, a mágoa, as palavras que as outras pessoas dizem sobre nós não podemos permitir que essas palavras elas fiquem plantadas no nosso coração. Nós não podemos permitir que essas situações moldem quem nós somos, porque foi isso que aconteceu a Raquel. Então, que nós possamos reter estas palavras, que nós possamos pensar sobre a nossa vida como mulheres, e aquelas de nós que são mães, que são esposas, que nós possamos, através do exemplo de Raquel, as partes boas e as partes menos boas, que nós possamos aprender e que nos sirva de exemplo para nós sermos sempre fiéis a Deus, sempre tementes a Deus, submissas ao nosso esposo, sermos mães imparciais em relação aos nossos filhos, para que cada uma de nós possa realmente viver plenamente a vontade do Senhor na nossa vida, que o Senhor diz que é boa, é perfeita e é agradável, e que nós possamos ser prósperas, abençoadas e abençoadoras. Amém? Que Deus vos abençoe.